Muito bom dia, pessoal. Dia de Brasil na Copa. Hoje, domingo, 5 de julho de 2026. Vamos iniciar mais um giro semanal do mercado cripto. Antes de começar o vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal para não perder futuras atualizações. Caso tenha interesse em fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, lá você terá análises exclusivas, live toda semana. Você terá análises por vídeos, que não são trazidas para o YouTube, análises por meio de gráficos, terá acesso à carteira recomendada, com moedas que estamos montando posições para a out-season que está chegando, muito provavelmente este ano, tá, pessoal? Então, você também terá acesso a conteúdo educacional, tem livros passando a metodologia de Richard Wyckoff, SMC, enfim, muito conteúdo, é muito acessível o valor, vale muito a pena. Você também terá acesso, obviamente, a um tópico em que eu passo alertas no grupo, hora de vender, hora de comprar, quando que eu estou comprando, qual moeda, em que valor, enfim, terá acesso a tudo isso por preço de banana. Então, quem tiver interesse em não ficar preso apenas a atualizações nos domingos, e sim ter um acompanhamento muito mais em cima durante a semana, mais em cima do mercado, e estar por dentro aí de muitos outros ativos que são passados lá no grupo de membros, eu deixo o convite. O link de acesso está na descrição do vídeo. Tem também o link do meu contato pessoal na descrição. Caso tenha alguma dúvida, é só mandar mensagem, beleza? BTC, pessoal, uma altinha aí chegando no mercado, um repique. Isso já era aguardado. Lá no grupo de membros, alguns dias antes de começar esse repique, eu já, inclusive, passei até uma movimentação de compra para o pessoal. Então, já era visto que ia subir. Eu tinha passado semana passada aqui para vocês no YouTube o movimento que foi cravado, certo? Que o BTC deveria capturar os 50, a região ali dos 57K e subir para pelo menos 62K, que era o que eu esperava. Então foi paga a cal aqui do YouTube. Só que BTC vocês têm que entender alguns pontos que eu venho repetindo, principalmente entender para quem é novo, está conhecendo o canal agora. Quem já vem acompanhando há mais tempo já sabe o que a gente espera do mercado, ainda não mudou a expectativa, tá, pessoal? Então, para mim, o BTC vai cair mais e vai perder fundo de novo, certo? Mais uma vez vai perder fundo. Então, o BTC, todo mundo sabe que eu já vim aguardando a região dos 55K, isso é antigo, já há bastante tempo eu passo esta região como alvo para vocês. Porém, temos dois pontos que vocês têm que ficar espertos mais abaixo, que é 52.600, ainda não foi tocado, beleza? E os 47K, região, certo? Que é este FVG aqui, ó, embaixo deste pavio, certo? Então o BTC pode, isso já vem repetindo, pode dar um flush aqui para tocar a região e subir, beleza? Porém, você tem que também saber que isto aqui é toda uma região extremamente de demanda para o Bitcoin. Se você quer comprar Bitcoin, é nessas regiões, nesta região, visando o rompimento do topo histórico, certo? Depois que romper o topo histórico, a volta e o que vai acontecer é conversa mais para frente, tá, pessoal? Mas sim, isso aqui é uma região para DCA, para acumular BTC, certo? Porque a gente não tem como ter certeza exatamente em que valor o Bitcoin vai parar, certo? Eu continuo muito confiante no 55K aí, pelo menos, tá? E deixo já o aviso para vocês que ele pode tranquilamente vir para 52.600 antes de voltar a subir, quebrar estruturas, enfim. E ele pode ir lá nos 47K, sim, certo? Então tá aí a possibilidade, as possibilidades macro que eu deixo para vocês do Bitcoin. BTC
Gráfico semanal. O que vocês têm que ficarem espertos agora? Ó. Está tendo um repique aí, tá, pessoal? Tudo normal, ó, ele está, esses alvos aqui de Fibo, certo? São dessa estrutura aqui, um espelhamento dessa estrutura, certo, pessoal? Então, a gente tinha como alvos para o BTC vir abaixo aqui a região de 69.900, certo? Região de 63.300 e 52, região. Vocês percebam que na região de 100% aqui, ó, ele segurou, tá, pessoal? Segurou um bom tempo e aí veio pavilar abaixo, ó, deixando pavios, pavio, 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 ele não bota um fechamento abaixo, certo? Então agora ele está voltando, ó, está fazendo um teste aqui no 100% por baixo, tá? Ele pode sim, dessa região, já acelerar. Nada impede. Beleza? Mas também pelo semanal ele pode acelerar para cima para capturar esta máxima, certo? Voltar aqui para essa região de 68, 69, onde temos um Fairview Gap. Temos um FVG aqui, ó, pessoal. Tem este FVG aqui, essa região, ó, semanal. E aí, daqui, fechar o FVG e acelerar, certo? Esta movimentação para cima, se acontecer, é curto prazo, tá, pessoal? Curto prazo, certo? Essa é a expectativa. Não há expectativa agora do BTC simplesmente quebrar a estrutura deste topo aqui e começar a ir buscar o topo histórico, beleza? Então, isso aqui para mim é um repique, um pullback, para voltar a perder fundo mais uma vez. Vocês têm que entender e ficar espertos num detalhe aqui, ó, pessoal. O BTC ele acabou de capturar um fundo, uma armadilha que ele havia montado nesta região, certo? Isso aqui lá no grupo de membros eu já avisava que não tinha jeito, ele ia capturar, tá? Ele deixa essa armadilha, ele sobe aqui para manipular e aí volta para pegar, ó. Já busca liquidez, certo? E agora o que ele faz quando busca liquidez? Novamente, mais uma armadilha abaixo. Tá vendo? Então, isso aqui o BTC vai buscar, tá, pessoal? Não tem jeito. Isso aqui não é suporte, certo? Então, nós veremos aí, isso é uma questão de tempo, o BTC mais abaixo novamente. Então, tem tudo, tá? Para o BTC realmente tocar o 55K aí e 52, certo? Essa é a região mais importante aí que eu estou de olho. E o 47K, possibilidade, tá? Também poderia. Se ele for lá e a pessoa tiver dinheiro para comprar, parabéns, tá? Tem que comprar e comprar pesado, porque dessas regiões aqui o BTC deve começar uma alta muito forte para rompimento de máxima histórica e ir pagar o alvo ainda em aberto que ele deixou, ele pagou aqui na macro, ó, pessoal, o alvo de toda essa estrutura que ele montou lá na Bull, ele pagou 100%, cravou, ó, e deixou em aberto 163K, o 61.8. Então, quando o BTC, eu acredito que ele vai voltar a cair dessas regiões aí, enfim, quando ele começar a sua alta, tende a ser um movimento de força, em que deve já quebrar o topo anterior, fazendo um choque, uma mudança de caráter, e aí vai, certo? E deve parar só lá em cima, nessas regiões, tá? Pode ser um pouco mais acima, pode ser um pouco antes, sempre uma região, tá, pessoal? Então, você tem que entender e ter em mente que o BTC está numa região muito importante e desta região, ó, se a gente calcular aqui o que ele poderia cair, claro, de onde ele está agora, né? 9%, ó, 15%, entende? É uma queda muito pequena comparado com a alta que ele pode entregar dessas regiões, por exemplo. 15% para 200%, entende? Então, não vale a pena ficar tentando caçar a bunda da mosca nessas regiões, e sim montar um DCA. DCA, porque isso aqui é uma região macro de demanda. Entende? Essas regiões aqui abaixo.
Tudo isso aqui, região de demanda, tá, pessoal? Tem até o FVG aqui embaixo, né? Tudo isso aqui é uma região de demanda, macro, certo? Então, se quer comprar BTC, compra onde? Compra onde tem demanda. Não vai comprar onde tem oferta, né, pessoal? Que eu sei que muita gente, infelizmente, acabou ficando preso aqui, não por entender essa questão técnica do gráfico, mas sim por ir atrás das notícias. E as notícias vocês têm que entender que elas servem apenas para manipular e botar o varejo sempre na contramão do movimento gráfico. O gráfico sempre vai antecipar o movimento e vai mostrar a verdade, pessoal. Ele não mente. Entende? Então, não fiquem olhando notícias. O que vocês acham que vai acontecer aqui quando o BTC der mais uma acelerada e renovar fundo abaixo? Vai começar a cair bomba, só notícia bomba. Que o BTC vai a 30k, que o BTC vai a 20k, daqui a pouco já vão estar falando do BTC em 10k. Certo? Então, isso eles plantam no fundo, na região que é para comprar, não para vender. E aqui em cima, quando está no topo, o que eles plantam de notícias? Que o Bitcoin vai para $1 milhão, não é isso? Que vai para 10 milhões de dólares, e aí você compra topo achando que vai ficar rico. Então é sempre o contrário, tá, pessoal? Tenham isso em mente, porque isso é centenário, tá? Essa manipulação por meio de notícias. O Wyckoff chamava isso, o Wyckoff é uma escola de 100 anos, tá, pessoal? Então ele chamava isso de metagame, certo? Sempre existiu no mercado o nosso homem composto, né, o institucional, manipulando o varejo, sempre por meio de... Hoje em dia tem até meio de redes sociais, YouTube, né? O YouTube, aí tem, enfim, Facebook, X, Instagram, sites, tem todas as formas aí de o institucional fazer você acreditar que é uma péssima ideia comprar onde deve comprar. Por quê? Porque o institucional vai querer que você venda aqui, porque o institucional, para entrar no mercado e jogar o mercado para cima, ele precisa de muita liquidez, ele precisa do varejo vendendo. E aí acontece a famosa capitulação, ou troca de mãos, que é o varejo vendendo para o institucional. Certo? E aí o mercado sobe e o varejão que vendeu o fundo fica para trás. Sempre assim. Aí, depois que eles ficarem para trás, o que vai acontecer? Eles vão comprar lá em cima de novo. Vão comprar lá em cima de novo. E isso é um ciclo vicioso, sempre assim que acontece. Então, só para resumir para vocês, já preparando a cabeça de vocês de que quando acontecer o movimento, não é para ter medo, e sim para comprar. Beleza? Até já deveriam, né, estar, quando o BTC perdeu 60k aqui, que eu sempre falei que iria perder, né? Isso eu falo desde que ele estava subindo aqui, enfim. Já era para ter começado aí um DCA, né, pessoal? Agora tem que deixar ele finalizar esse pullback aí, vamos ver até onde vai. E na próxima vez que ele perder fundo aí, começar, certo? Então é a dica que eu deixo para vocês. Gráfico diário do Bitcoin, o que a gente tem no diário? Estamos chegando aí numa região importante, tá, pessoal? BTC capturou o fundo que eu havia passado semana passada para vocês, né, que ele iria buscar essa liquidez aqui, ó, desses fundos que estavam alinhados, veio, capturou, era uma região de demanda, tá? Era um alvo que a gente tinha aí deste pivô aqui, que o Bitcoin formou. Então, agora ou pullback até essa região de 63, 64 aí, 62, que é onde ele tá? Eu falei para vocês que pelo menos no 62 ele viria e veio, mas ele pode ir um pouquinho mais acima, tá? Ou não pode começar a lateralizar e cair daí, também pode. E temos até o 68k para ele vir fechar esse fair value gap aqui em cima, ó, pessoal. E aí sim, e voltar a perder fundo, certo? Então é isso. Se a gente pegar aqui, ó, se ele estiver corrigindo esta pernada aqui, por exemplo, ele está numa região importante para a continuidade de queda. Ó. A gente percebe que ele já está entre 62% e 50% desta pernada aqui.
Então, está mitigando ela e ele pode sim daqui acelerar. Beleza? Tenha isso em mente. Conflui com este order block do gráfico diário. Isso aqui é um order block, pessoal. Um bloco de ordens, tá? Então tem que ficar esperto aí, que ele pode segurar aqui sim e cair. Beleza? Então, não interessa até onde, se ele vai subir até aqui, se ele vai capturar esse topo e vir no próximo bloco de ordem diário, que tem aqui no topo, temos um bloco de ordem, ó. Então, aí é uma próxima região aí de 66, certo? Ou se ele vai vir fechar o Fairly Gap no 68. A expectativa é que, de qualquer forma, seja para cair, tá, pessoal? Então, a finalidade é renovar fundo. Isso que é o ponto importante de ter na mente. E não começar a entrar, daqui um pouco a galera vai começar a falar que acabou, que o Bitcoin fez fundo, se ele sobe mais um pouco aqui, e que vai começar a festa, e aí, o que vocês fazem? Compram as piores regiões de novo, e aí quando voltarem a perder fundo, vocês ficam presos. Então, tomem cuidado com isso. Volume gráfico diário indo totalmente na contramão do movimento, ó, a gente percebe, ó o volume aqui, ó, pessoal, ó, e ó o preço. Então, característica de pullback, tá? Não tem apoio, olha aqui, ó, o interesse, ó, pessoal, ó. Duas formas de entender, né, interesse institucional não apoiando o movimento, porém, também pouca força para bastante resultado, certo? Mas para mim não tem interesse, tá? Não está confluente esse movimento para que seja uma alta verdadeira, e sim para que seja um pullback, certo? Detalhe aqui da macro que tem que ficar mentalizado, tendência muito forte de queda, ó, pessoal, nós estamos nesta pernada de queda, certo? Este topo aqui, ó, enquanto ele não for quebrado, queda. Beleza? Então, vou dar um exemplo. O BTC poderia fazer isso, ó, pessoal. E ainda estaria tudo ok para continuar caindo. Ó. Entende? Então, eu não acredito que vai, tá? Só estou dando um exemplo. Então, só para vocês entenderem o que o BTC precisa fazer para reverter. Ele tem que quebrar esse topo aqui, dos 83K. Certo? Enquanto se movimentar abaixo dele, a expectativa é que ele esteja, que ele dê continuidade nesta patada aqui, neste fluxo. Entende? Tudo essas altas aqui, ó, pullback, 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 entende? Ou seja, você está indo contra a correnteza. A correnteza está para baixo. Então, tome cuidado em comprar contra a tendência, pessoal. A tendência reverte uma quebra, um fechamento acima dessa região. Aí sim. Aí ele está quebrando toda uma tendência e fazendo um choque, que é o nossa mudança de caráter. Caráter de baixa. Aí quando ele faz o choque, ele é o marco inicial que está dizendo que vai reverter a tendência. E aí ele tende a fazer isso aqui. Certo? Então, gráfico diário, basicamente é isso, tá? Vamos ver aí quais regiões o BTC vai segurar. Isso é uma análise do dia a dia, né? Então, mas a expectativa sim é que o BTC renove fundos mais uma vez. Gráfico de 4 horas. Essa foi a análise que eu passei para vocês aqui semana passada no YouTube, para quem é novo no canal. O BTC estava nessas regiões aqui, né? Estava aqui, alinhado aqui nessa região, e eu falei, pessoal, isso aqui, ó, fundo triplo, quádruplo. Temos um alvo de pivô aqui, ó, que ainda não foi tocado, 57, 200, 300, essa região, deste pivô aqui, do gráfico de 4 horas, certo? Então, a expectativa é que ele capturasse os fundos, viesse para essas regiões e subisse, e eu falei para vocês, pelo menos para esse bloco de ordem, eu tinha deixado desenhado aqui, dos 62K. Porque aqui a gente tem uma POC de volume, ó, pessoal. Tá vendo? Isso aqui é uma região, é a região que mais teve transação em toda essa queda aqui. Então, é normal o preço voltar para testar a região, tá? Não significa que vai segurar.
Aqui nós temos o order block, ó. Ele está dançando no order block, ó. Ele vence 50%, já voltou, já perdeu, está testando por baixo, mas ainda está acima da POC de volume. Certo? Pode subir mais? Pode. Tá? O que ele precisa fazer para dizer para nós que vai começar a acelerar uma queda daí? Pelo gráfico de 4 horas, ele precisa perder este fundo aqui, ó, pessoal. Se perder este fundo aqui, botar um fechamento abaixo de 62.328, isso na Binance, né? Botou um fechamento de 4 horas aqui abaixo, fez um choque. Este fundo aqui fez uma quebra de topo, ó, pessoal, ele quebrou, botou fechamentos acima. Então nós temos aqui um pivô, ó, pessoal, certo? Ele não pode perder o fundo. Se ele perder o fundo, ele muda o caráter. E aí a expectativa é que ele faça um movimento nesse sentido aqui para acelerar, certo? Ó, que ele volte a testar o order block mais uma vez, né? Mitigar esta pernada que quebra o fundo e aí depois acelera, certo? Então, fiquem de olho nesse fundo do gráfico de 4 horas, tá? Enquanto não perder ele, pode subir, continuar subindo, não tem problema nenhum. Se perder, ele está indicando que vai corrigir de forma mais profunda, certo? Então, BTC capturou fundos, ó. Lindo o movimento, né? Isso já era esperado, ó. Fez um sweep de liquidez do fundo e subiu para pegar a liquidez dos topos. Isso aqui era tudo liquidez que ele estava deixando para trás, ó, sem captura. Então estava na cara que ele ia voltar a capturar isso. Era o movimento que a gente tinha desenhado, né? Captura aqui, finaliza o movimento, captura esses fundos, sobe para capturar os topos e aí vir tocar o order block. E agora, hora da verdade, né? Vamos ver aí o que o BTC vai fazer. Enquanto ele não fizer essa quebra para baixo, não tem por que cogitar reversão. Então, ele está no momento de decisão aí, certo? Pelo 4 horas a gente tem um Fair Value Gap aqui, ó, mais acima. Ó, um pouquinho mais acima que ele poderia. Ele fechou, já foi fechado. Acabou de fechar o Fair Value Gap. Não tinha nem visto isso. Então, é isso. Essa região é, sim, muito importante, né? Se ele romper isso aqui e começar a subir, ele está indicando que está indo pelo gráfico diário, tá, pessoal? E pelo gráfico diário aí, foi o que eu passei para vocês ali, order block aqui nessa região. Depois tem outro order block aqui no 66 e 68K. O 68K é complicado por um gráfico de 4 horas, tá? Eu não... Ele tem o Fair Value Gap ali, mas não quer dizer que ele vai ir, tá, pessoal? Já tenho repetido isso para vocês, porque pelo 4 horas, em princípio, tá, ele validou esse topo aqui. Por que ele validou esse topo aqui? Porque desse topo vem um choque, ó, ele perdeu o fundo. Certo? Tocou o order block, quebrou o fundo. E aí faz aquilo que eu falei para vocês ali antes, ó, o pullback e acelera. Certo? Então não tem sentido ele ir pegar esse topo. Mas ele pode por gráficos maiores, tá? Mas isso aqui pode estar indicando que pelos maiores ele não vai ir, tá, pessoal? Ele realmente vai segurar nessas regiões mais abaixo aqui, ó. E, enfim, por mais que ele suba, né? Ou ele pode simplesmente fazer um choque agora aqui e começar a acelerar a queda. Ou pode subir um pouco mais para cair, ir no 66, 64, pode. Então fiquem espertos nisso aí. O 4 horas não indica que nós vamos ir para 68, certo? Então, só para deixar aí, tem alvos mais abaixo aqui abertos, enfim, certo? Mas pelo diário, né? Pelo semanal, por exemplo, poderia ir, poderia. O gráfico maior sempre pode anular o menor, né? Então, o gráfico diário semanal poderia simplesmente se movimentar nesse sentido, para anular o 4 horas, por exemplo. Só que pelo diário, né, pessoal, meio complicado. Ele não poderia fechar acima desse topo, porque se ele fechar, ele está indicando até que vai mais acima, então não acredito muito por enquanto nessa região do 68K aí, mas saibam que ele pode, tá? Pode. O pessoal também está começando a falar muito dessa região, quando fica muito óbvio o movimento, o que o BTC faz? Ele deixa a galera esperando e acelera. Certo? Isso está acontecendo em vários ativos, o mercado está deixando fair value gaps para trás e não está indo, pessoal. Então, pode acontecer sim, certo? BTC é isso, tá? Para mim,
vamos renovar o fundo mais uma vez, questão de tempo, mas é uma região que não é para ficar esperando a queda infinita, tá, pessoal? Eu sei que começa a entrar o medinho na hora de comprar, mas é aqui que se compra, tá? Não é aqui, então você já está tendo um desconto gigantesco do topo até o fundo, tá? Até essa região aqui, tem que comprar, certo? Isso quem quer Bitcoin. Ethereum. Ethereum e altcoins. Primeira coisa, pessoal, Ethereum não é Bitcoin, né? Altcoins é outro mundo, tá? Então, tomem cuidado porque as altcoins, eu já estou dizendo para vocês, pessoal, faz algumas semanas, elas vão cair bastante ainda antes de subir. Tem mais queda na frente das altcoins. Muitas altcoins vão perder fundo de novo, vão renovar fundos, e elas precisam fazer esse movimento para validar seus fundos e aí subir. O próprio Ethereum está montando toda uma liquidez aqui, ó, nesses fundos alinhados, ó. Tá vendo? O ideal é que ele capture isso para subir, tá, pessoal? E as altcoins aí, vai ter muita altcoin que vai cair 50%. Até mais. Nessa última queda de capitulação, e aí sim o mercado deve acelerar, e quando as altcoins acelerarem, quem não montar posições vai acordar num dia para o outro e já vai ter visto 200% de alta, e a assimetria já começa a sumir. Então vocês têm que ficar espertos nisso. Se vocês querem moedas boas para comprar, visando o longo prazo e essa out-season, com alvos, valores, já que vocês têm que montar região, acesse a nossa carteira recomendada, lá tem lá os valores para começar um DCA, onde vocês têm que ficar esperto em compra. Tem 12 moedas que estamos de olho. Grupo de membros, né? Aí o link está na descrição do vídeo. Muito barato e vale a pena. Lá também tem os alvos, na carteira recomendada vai ter os alvos abaixo para comprar e vai ter os alvos acima para vender. Compra para vender lá. Já tem toda a expectativa passada. Moeda por moeda, tá, pessoal? Algumas têm 2 alvos, outras 3 alvos, uma região, né? O Ethereum. O que eu tenho que falar do Ethereum aqui, ó? Para mim, ele vai capturar esses fundos, tá? Ele vai voltar a capturar esses fundos aqui. Então, o Ethereum na região de $1.300, bem viável, tá, pessoal? Eu acredito. Existe uma chance dele não fazer isso e deixar essa liquidez aqui montada, toda essa liquidez aqui, ó, montada para o futuro, quando ele voltar a ele capturar, existe, mas eu acho baixa, certo? Agora existe. Então, assim, ó, valeria a pena ter comprado Ethereum quando ele estava em 1.500? Valeria, tá, pessoal? All-in, claro que não, desde que deixe um caixa, porque a grande probabilidade é que ele, nos próximos meses aí, ou semanas, né, ele faça a varrida desses fundos aqui. Esse fundo duplo, ó, perfeitamente alinhado que ele deixou aqui, e agora este fundo triplo que ele deixou aqui. Então é muita liquidez que ele está montando. Por que o Ethereum está montando liquidez aqui? O que tem abaixo aqui que ele está querendo buscar? Tem um order block mensal aqui, pessoal. Gráfico mensal, ó, muito bem desenhadinho, tá? Temos um order block aqui embaixo, ó. Então aqui que está a cara da armadilha, certo? Ó. Para antes, começa a alinhar pontos de liquidez, certo? Em cima da POI, sobe para induzir a galera e depois faz o movimento de captura todos os fundos e aí sim está habilitado a subir. Subir forte. Então, esse é o movimento ideal para o Ethereum. Beleza? Então, muito provavelmente o Ethereum vai dar essa chance das compras, que isso eu venho falando há muito tempo desse fundo duplo, sempre falei para vocês, é um fundo chato. Se o Ethereum sobe e deixa isso aqui para trás, eu falava para vocês, isso ano passado, ou meses atrás, nem lembro mais a época, foi na época que eu passei a call de compra aqui, inclusive, né? Eu falava que tá deixando um fundo duplo, isso aqui é um problema, mas mais para frente ele deveria voltar, né, para capturar. Então, acredito que o momento da captura vai ser agora, tá? Porque se ele subir deixando toda essa liquidez para trás, isso aqui vai ser uma pulga na orelha. Eu não gosto
Por mais que o ativo suba, eu não gosto de estar embarcado no ativo sabendo que ele deixou uma armadilha embaixo de mim. Certo? Eu me sinto muito mais confortável se ele pega essa liquidez. Quando ele estiver pegando ela, aí sim. Por quê? Porque a gente quer comprar a liquidação dos outros. Onde no mercado financeiro, em termos de estrutura gráfica, estão as maiores liquidez? Onde está a maior liquidez, pessoal? Sempre. Onde? Acima de topos e abaixo de fundos alinhados. Tá? Principalmente quando tem um contexto de ter uma POI logo acima ou uma POI logo abaixo. Então você quer vender quando os outros estão sendo pegos, porque os stops deles estão atrás dos topos, né, pessoal? Aqui que ficam os stops. É aqui que você quer vender quando eles são estopados. E aqui que você quer comprar, mesma coisa, a liquidez deles está aqui, está abaixo. Então você está comprando a liquidação do varejo. E isso que o institucional faz, ele compra a liquidação do varejo e joga o preço na mão contrária. Entende? Então, o contexto é aqui, tá, pessoal? O Ethereum. Ele pode mais abaixo? Pode, tá? Mas eu não vou ficar falando muito disso, eu já falei para vocês. Ele poderia vir pegar próximos fundos? Poderia. Mas não é uma probabilidade, tá, pessoal? Aqui nós temos um breaker block passando aqui, eu acho muito difícil, tá? Aqui, ó, que ele deixou pra... Ó, ele já tinha cravado esse breaker aqui embaixo, ó. Cravou de livro. Então, para mim, toda vez que ele toca o breaker, ó, ele encosta no breaker, sobe. Encosta no breaker, sobe. Acredito que vai ter o terceiro toque no breaker, junto com esse bloco de ordem aqui, ó, que tá dentro dele, né? Mensal. Então ali é o ponto. E aí sim deve subir forte. Beleza? Se ele vier mais abaixo, não é muito uma expectativa, tá? É só uma possibilidade. Caso tenha dinheiro, é all-in, tá? All-in. Certo? Ethereum está armado para alta, tá? Estamos em uma estrutura de reacumulação aqui de Wyckoff, certo? Então, o Ethereum já fez aqui toda uma estrutura de acumulação. Aqui estamos em um processo gerando uma causa aí, em uma reacumulação para ir pagar um efeito que é os alvos. 7.000, 8.600, tá, pessoal? E aí sim, aqui em cima, acredito que vai ter uma distribuição formada. Beleza? Então, isso aqui é ciclo de preço de Wyckoff, né? Isso aqui é de livro, inclusive no nosso grupo de membros tem livros de Wyckoff que explicam todas essas estruturas, tem lá à disposição dos membros, é gratuito os livros, né? Para quem é membro, tá lá dentro. Só acessar, tem muito conteúdo. Então, Ethereum basicamente é isso. Beleza? PEP. Vou falar da PEP, que um membro comentou da PEP comigo sexta-feira. Eu nem lembrava mais da PEP. Que eu tinha feito uma análise, inclusive no grupo de membros, eu fiz essa análise em final de 2024, tá, pessoal? Olha aí, ó. Final de 2024, o PEP estava nos topos e eu falei lá no grupo de membros, eu desenhei, ó, que ela iria voltar tudo isso aí. Muitos não acreditaram, a maioria não acreditou, porque ela tinha deixado fundos não validados para trás, ó, toda uma liquidez alinhada, sem captura, ou seja, ela foi dando cordinha para os comprados, vai dando cordinha, vai dando cordinha. A galera acha que isso aqui é um suporte validado, não é, tá, pessoal? Então, na estrutura macro é normal, faz esse movimento para depois vir buscar a liquidez. Então, já havia desenhado, um membro na época pediu análise e queria saber se comprava aqui no topo. Eu falei, mas nem a pau, não faz isso, que isso aqui vai voltar tudo. E eu tinha passado alvos bem abaixo, ó, pessoal. Olha o tempo que demorou do topo até agora, até aqui embaixo, ó. Opa, peguei a ferramenta errada. É esta aqui. Aqui, ó. 567 dias demorou. E agora, recém, ela chegou na região do primeiro alvo. Olha aí, ó, cravadinho. Então, olha a demora do movimento. Tem que ter paciência, tá, pessoal? Então, se queria comprar aqui, tem que ter paciência, porque não é óbvio que aqui se vende, não se compra. Então, você tem que aguardar mais de 500 dias para poder comprar PEP de novo. É isso?
Olha o contexto que ela faz. Aqui é a mesma coisa, ó. Ela busca este fundo aqui, ela captura a liquidez, ó, mas ainda tem liquidez abaixo. Aí o que ela faz? Ela começa a repetir o processo, ó, deixando fundos alinhados de novo. Isso aqui tá na cara que era um pullback, ela iria continuar para pegar e varrer toda a liquidez que eu tinha falado lá em 2024, ó. E aí ela acelera e vem. E aí quando ela vem aqui embaixo, isso eu passei no YouTube mais recentemente, tem análise da PEP há algumas semanas atrás, não me lembro exatamente qual vídeo da lista, mas é só procurar aí atrás, quem tiver paciência e interesse. Ó, ela faz a mesma coisa aqui, ó. Ela começa a... Aqui está a POI. Lembra do Ethereum que eu expliquei sobre a POI abaixo? Ó, a POI está aqui. Fair Value Gap, pelo gráfico mensal, tá, pessoal? E aí ela para antes, ó. Para antes, aí começa a deixar pontos de liquidez, ó, sem captura nenhuma. E aí sobe. E aí a galera compra, se afoba e compra. E aí ela vem e toca apoio. Lembra lá do movimento do Ethereum? O Ethereum tem toda aquela liquidez alinhada lá, mesma coisa, tá subindo, não tá? Esse é o estilo de movimento que eu aguardo para o Ethereum. E depois ele vem capturar, e aí da captura ele sobe, tá, pessoal? Então é isso. Então, se o Ethereum ainda falta se tirar ali, eu acredito que ele vai, essas moedas aqui, provavelmente PEP, por exemplo, pode vir no último alvo sim, tá? Vai ter queda aí boa, queda das boas, tá? Em algumas altcoins aí. Já tô alertando vocês. Gráfico mensal da PEP aqui, ó. Aí estão as pós dela, ó, pessoal. Fairly Gap aqui nessa região, ó. Essa brecha aqui, ó. Que ela veio, tá? Veio para fechar já. Tocou a região. Porém, o contexto do mercado não é o BTC renovar fundo, não é o Ethereum capturar aquela liquidez abaixo. Então, eu tenho que acreditar que aqui vai ser o fundo da PEP? Provavelmente não, tá? Provavelmente ela vai vir nesse order block aqui embaixo, ó. Certo? E aí sim, essa queda aí, que pode ser uma queda final para ela voltar a subir. Beleza? Então, PEP basicamente é isso. Se entrar demanda e defesa nessas regiões dela aqui, ó, essas duas pós, provavelmente ela quebra, ela vem, tem um FVG que ela deixou para trás aqui, ó. Provavelmente ela vai subir, tá? Subir bem aí. E usar esse fair value gap aqui de apoio para subir. E ir pegar topos. Certo? Então, o PEP é uma moeda aí, é uma meme coin aí que pode dar bom, tá, pessoal? Ela tem uma estrutura, por incrível que pareça ser uma meme coin, ela tem uma estrutura validada aqui de alta por enquanto na macro, tá? Ela tem um pivôzão aqui, ó, formado na macro. E agora ela está mitigando, buscar liquidez. Certo? E depois sim ela pode ter uma alta bem considerável aí pela frente. Beleza? Então, eu não compro meme coins, né? Mas se fosse comprar meme coin, eu com certeza iria ficar de olho aqui em um alinhamento de fluxo, aqui uma reversão nessas regiões aqui em PEP, tá? Faz um movimento aí para subir. Eu preciso de uma quebra aqui, um choque. Pode ser em gráficos menores dentro das pós, tá, pessoal? Aqui onde ela está, muito provavelmente não vai segurar por causa do Bitcoin e do Ethereum, que ainda deve ter mais quedas pela frente. Seria aqui, tá? Aí sim, se ela alinhar, fica bonito. E por último, vamos ver aí a SUI. SUI eu tinha desenhado para vocês aí, para quem é novo no canal. A gente já passou algumas análises da SUI aqui, que é o seguinte, ó, mesmo contexto. A SUI tem um fair value gap aqui residual, tá, pessoal? Que ainda tem espaço em aberto aqui para ela fechar a lacuna. Tá vendo? E isso está casado com o que ela está fazendo em cima. Ó. Vocês percebam que ela está em cima, começando a gerar liquidez. Ó. Olha aí. Olha aí. 5 toques, pessoal. Alinhados em cima do ponto de interesse da POE. Isso aqui é um ponto de interesse institucional, tá, pessoal? Graficamente. Se confirmado e entrar defesa, provavelmente aqui é o fundo da SUI, tá, pessoal? Então, eu tinha deixado desenhado e o movimento para vocês que eu aguardo em SUI, tem que ter paciência, ó. Este fundo aqui,
Cara, assim, ó, eu só não vou dizer para vocês, pode esquecer, tá? Esquece que não vai capturar isso aqui. É porque é pela máxima, né? Aquela máxima não existe certeza no mercado. Mas assim, ó, pessoal, é só por isso, tá? Porque para mim vai capturar isso aqui. Para mim, esse fundo já era, tá? Questão de tempo. Provavelmente quando o Bitcoin renovar fundo, o Ethereum começar aquele movimento para ir capturar lá a sua liquidez alinhada, o mercado vai dar uma acelerada final aí para ir reverter. Então, tá dentro do contexto que eu espero a SUI, tá? Ela tem uma estrutura bonita aqui na macro, tendência macro de alta, certo? Está voltando a caçar petróleo, buscar liquidez, normal, né? Depois que o ativo faz uma quebra na macro, faz aquela quebra quebra estrutural para uma tendência de alta, é que ele volta a buscar liquidez, certo? Para aí subir. Isso é o que se espera na macro. Pode levar anos para fazer isso? Pode, mas é o movimento que se espera. A menos que ela quebre o fundo. Se ela quebrar o fundo, ela reverte, né, pessoal? Aí essa estrutura de alta que está no lado, ó, ela entra numa tendência macro de baixa. Então, essa moeda aqui, ela não pode botar um fechamento semanal abaixo desse fundo, tá? Tenha isso em mente. Ela precisa, nessa região aqui, alinhar aqui, fazer um choque. Pode até voltar a testar aqui e fazer isso. Mas ela tem que tocar a região e ter defesa, ter uma quebra de estrutura de um topo anterior. Beleza? O topo anterior da SUI, por enquanto, é esse aqui, ó. Ela tem que quebrar esse topo. Se ela voltar, por exemplo, aqui embaixo, daí da onde tá, ó, ela fizer isso aqui, ela tem que subir aqui em cima para quebrar esse topo aqui. E aí sim ela faz o movimento nesse sentido aqui e vai embora. Faz isso aqui e pode sim buscar topo histórico, tá, pessoal? Então, isso que vocês têm que estar espertos em SUI. Beleza? Então, duas opções aí, né? Comprar aqui no toque da região, sabendo que ela não pode perder o fundo, né? Perdeu esse fundo aqui. Ou uma entrada mais segura, ela faz o toque, sobe, quebra o topo, aí espera um pullback aqui, né? Ela montar um pivô aqui, ó, um pivôzão para subir. Compra ela aqui, quando ela voltar, certo? Provavelmente ela vai deixar um FVG na região, uma apoia aqui que vai indicar que vai ser o suporte aqui quando ela voltar, né, para subir. Aí você entra. Beleza? Então, SUI é isso, deve subir bem essa moeda, tá? Pelo menos neste Fair Value Gap gráfico mensal aqui, ó. Temos um FVG aqui nessa região. Olha aí, cara, é só louco para dizer para vocês que ela não vai pegar esse fundo aqui, ó, pessoal. Isso aqui é questão de tempo, tá? Então, captura essa liquidez toda aqui, ó, e aí ela tem o contexto de dar essa pancada aí, vir nesse Fair Value Gap aqui, região de 2,70, tá? 2,70, ela pode sair aqui das regiões de 30 centavos, ó, pessoal, talvez um pouco mais abaixo, 20, 25, e ir lá nos 26, 10x, ó. Tô falando de 10 vezes o teu capital em SUI aí. Pelo menos, tá? Isso aqui, se a gente pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui o gráfico semanal para ficar mais refinado. Ó, se eu pegar uma FIBO do topo aqui, ó, até, vamos supor que ela venha aqui no Fair Value Gap aqui embaixo, ó, certo? Olha lá onde é que está o 50% e o 62%. Ó. Conflui com essa região aqui, certo? Do Fair Value Gap. Então ela pode, nem que seja para ela fazer isso aqui e voltar a cair depois, perder fundo e morrer. Mas essa alta aqui, pelo menos, ela promete entregar, tá, pessoal? Se ela segurar nessa região, obviamente. Então é 10x na moeda, certo? Então fica aí a dica para vocês ficarem de olho em Sui, que é uma moeda aqui interessante, bem interessante aí. Quando chegar nessas regiões, e aí a gente tem que ver o contexto do mercado. Chegou aqui, onde está o Bitcoin? Onde está o Ethereum? Qual o contexto? Entende? A gente já está para começar a subir? Opa! Aí Sui faz uma quebra estrutural aqui de um topo anterior, isso pode ser num gráfico menor, 4 horas, 1 hora, enfim, dentro dessa região, entende? Se ela faz isso, ela está alinhando com a macro. A macro dela é isso aqui, ó, pessoal, é alta, tá?
Por enquanto ela está desalinhada com a alta. Aqui é a alta e ela está caindo. Então ela tem que alinhar, fazer um choque. Quando ela faz o choque, ela está alinhando com a macro. Aí sim, a gente entra. Certo? Então, BTC, resumo aí para vocês da ópera, tá? Continuo acreditando no 55K, pessoal, ó. Questão de tempo para mim e 52, tá? 52. E também deixo em aberto para vocês esta região aqui embaixo, capturando esse pavio. Pode acontecer, tá, pessoal? 47K, tá? Possibilidade. Então, quanto mais baixo, menos provável, certo? Então, muito mais provável, 52 menos provável, e aqui, né, uma possibilidade mais distante, mas pode, certo? Então, para mim, o mercado vai fazer um fundo aí nessas regiões, mas não acredito que o mercado já fez fundo, tá? Para mim, o Bitcoin vai renovar fundo mais uma vez, pelo contexto aí, certo? Então é isso, vamos ver aí o que o mercado fará na próxima semana. Domingo que vem estarei de volta. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de membros, aí você terá durante a semana inteira. E eu estou sempre em cima do mercado. Sempre que eu vejo algo interessante, eu passo lá para os membros a análise. Tem vídeos gravados durante a semana só para os membros, analisando e atualizando o Bitcoin, atualizando o mercado. Temos a live durante a semana. Tem a carteira recomendada que a gente está seguindo. E aí, muito mais conteúdo para você. Eu deixo o convite, certo? Então, um ótimo fim de semana a todos, um ótimo domingo, que o Brasil vença hoje e a gente avance aí para para o próximo mata-mata da Copa. Domingo que vem estarei de volta. Até lá e um grande abraço.